Antes de tudo, pare por um segundo. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você também busca sentido. Não é por acaso. Este canal não é sobre curiosidades. É sobre despertar. Aqui, cada vídeo é um convite à consciência. Então inscreva-se agora. De verdade. Não porque a gente pede, mas porque você sente que precisa. Faíscas o som das teclas, o brilho azul das telas, a lógica fria dos algoritmos. Tudo isso fazia parte do mundo de Mark Zuckerberg. Um império construído com linhas de código e ideias revolucionárias. Uma rede capaz de conectar bilhões de pessoas, atravessar continentes, mudar eleições, alterar culturas. E ainda assim, em silêncio, ele se perguntava com tudo isso, por que ainda me sinto tão desconectado? Era uma pergunta que ele evitava. Por que parecia ingratidão diante do que conquistou? Mas ela voltava, insistente, nas madrugadas em que os servidores rodavam sozinhos e o coração pesava sem motivo aparente. Foi em uma dessas noites que ele leu uma frase de Alan Watts: tentamos prender a vida com palavras e sistemas, mas ela sempre escapa pelas frestas. Mark releu aquilo várias vezes. Porque, apesar de ter criado a maior estrutura de comunicação da história, havia algo em sua própria vida que escapava ao seu controle. E esse algo não cabia em gráficos, nem se resolvia com engenharia. Alan Watts era um filósofo diferente. Misturava o rigor do pensamento ocidental com a leveza da sabedoria oriental. Falava com humor, mas tocava em pontos que doíam. E dizia, com toda clareza: a ilusão do controle é o que nos afasta do presente. Mark começou a perceber, todo o seu projeto era sobre controle. Controlar informações, comportamentos, narrativas, perfis. Mas ao mesmo tempo, quanto mais controle ele criava, menos ele próprio parecia viver. Watts chamava isso de engenharia da distração. Uma vida onde tudo está conectado, exceto o que é essencial. Zuckerberg lembrava de quando começou. Era um garoto curioso, movido pela ideia de facilitar relações. Mas com o tempo, aquilo virou outra coisa. O que era para ser aproximação virou vício. O que era para ser humano virou métrica. O que era para ser liberdade virou algoritmo. E agora ele estava ali, sozinho, cercado por tecnologia, mas com uma pergunta que nenhuma máquina respondia: onde estou, se nem dentro de mim consigo estar? Alan Watts dizia que o homem moderno sabe muito sobre o mundo, mas quase nada sobre si mesmo. E Mark sentia isso. Sabia programar redes neurais, mas não sabia como aquietar a própria. Sabia prever padrões de comportamento global, mas não sabia lidar com o silêncio da própria alma. Ele começou a experimentar algo novo. Não uma nova linguagem de programação, mas a linguagem do agora. O que Watts chamava de o eterno presente. Desligava os dispositivos. Caminhava sem destino. Respirava sem pensar em performance. Observava o filho brincar sem filmar, sem planejar um post, sem tentar transformar o momento em conteúdo. E foi aí que descobriu algo assustador e libertador: a tecnologia pode conectar tudo, menos aquilo que só se acessa com o coração aberto. Watts dizia que a vida não precisa de sentido lógico. Precisa de presença. Que não estamos aqui para decifrar o universo como um código, mas para dançar com ele, como numa música. Mark então entendeu: seu erro não foi criar tecnologia, mas acreditar que ela poderia substituir o que é essencial. E o essencial é invisível às máquinas. Não é possível programar o silêncio que cura. Não se simula o olhar que acolhe. Nenhum algoritmo entende o arrepio da alma diante do amor. Alan Watts dizia: você não é um problema a ser resolvido. Você é um processo, um fluxo, uma dança. Mark sorriu. Pela primeira vez, entendeu que não precisava de uma resposta. Bastava escutar. E nesse instante, sentado no laboratório mais avançado do mundo, ele fez o que nunca fez: fechou o notebook. Respirou fundo. E ficou, apenas, ali. Presente. Simples. Humano. Na quietude daquele momento,
Mark sentiu algo que há muito tempo não sentia, um tipo de paz que não vinha da conquista, nem do controle, nem de estar certo. Mas de simplesmente ser. Não era um sentimento programável. Era uma experiência. Uma que ele, acostumado a métricas e previsões, não sabia mensurar. Mas ali estava, como uma brisa inesperada num ambiente sempre climatizado. Alan Watts dizia que a vida é como a música, seu sentido está em vivê-la nota por nota, não em chegar ao final da canção. Mark percebeu que vinha tentando transformar a vida num gráfico de performance. Cada ação sua, cada passo, cada ideia, tudo precisava levar a algum lugar. Crescer, escalar, expandir. Mas, no fundo, ele nunca havia se permitido apenas tocar a música, por prazer, por presença. Foi então que ele começou a questionar as próprias criações. Não tecnicamente, mas eticamente. Emocionalmente. Quantas das suas ferramentas tornavam o mundo mais próximo, mas tornavam as pessoas mais distantes de si mesmas? Quantas vezes ele mesmo usou as redes que criou para fugir de si, para se distrair, para anestesiar o peso de suas dúvidas? Watts dizia que a fuga constante da dor nos impede de viver a inteireza da vida. Porque a alegria verdadeira só nasce quando se atravessa, com coragem, os territórios da dor. Mark, pela primeira vez, deixou de lado os relatórios e começou a escrever para si mesmo. Pensamentos, confissões, lembranças. Não para publicar, mas para entender. Ali, reencontrou o menino que sonhava com conexões humanas sinceras. Que se perguntava sobre a existência. Que sentia medo de não ser aceito. Que, no fundo, só queria amar e ser amado de forma honesta. Watts falava da ilusão do eu como uma entidade separada do todo. E Mark começou a entender que o isolamento que sentia não era apenas físico ou social, era existencial. Ele se tornará prisioneiro da própria imagem pública, do próprio projeto, da ideia de ser sempre genial, sempre certo. Mas ninguém é. E tudo bem. Ele passou a ver beleza nas incertezas. A aceitar as pausas. A respeitar o tédio, o cansaço, o erro. Porque, como Watts dizia, o problema não é cometer erros. É não permitir que eles nos ensinem. Aos poucos, seu olhar para o mundo mudou. E com isso, suas prioridades também. Começou a investir em iniciativas mais humanas, mais compassivas, mais voltadas à presença real, não só à presença digital. O silêncio virou um aliado. O não fazer, um antídoto para o excesso de produtividade. O agora, uma morada. E foi assim, entre códigos e consciência, que Mark Zuckerberg entendeu algo que nenhum sistema jamais lhe ensinaria: que a essência da vida não pode ser projetada. Ela só pode ser vivida. Mark não abandonou a tecnologia, mas parou de tratá-la como um fim em si mesma. Passou a vê-la como ferramenta, e não como resposta. E, mais importante, deixou de tentar resolver a condição humana com inteligência artificial. Porque entendeu, profundamente, que o que é mais humano em nós não se codifica. A empatia não pode ser programada. A dor não pode ser acelerada com banda larga. A presença não se transmite em lives. O essencial, aquilo que pulsa em silêncio dentro de cada um de nós, só pode ser acessado quando temos coragem de parar e simplesmente escutar. Alan Watts, com sua ironia doce e suas verdades desconcertantes, havia plantado uma semente. Uma semente que não brota da mente lógica, mas do solo fértil da alma desperta. E Mark, o arquiteto do mundo digital, descobriu que não precisava mais reinventar o planeta. Bastava reencontrar o próprio coração. Hoje, se você perguntar a ele o que mais aprendeu, talvez ele não fale de algoritmos, nem de metaverso. Talvez ele diga, com um leve sorriso: tudo aquilo que eu tentava construir do lado de fora, era, na verdade, o que estava faltando aqui dentro. Porque, como Alan Watts dizia, a vida não é um problema a ser resolvido. É uma realidade a ser experimentada. E é nessa experiência que o verdadeiro sentido, e a verdadeira liberdade, nascem. As manhãs de Mark começaram a mudar. Antes, eram dominadas por reuniões cronometradas, apresentações para investidores, e decisões estratégicas que movimentavam bilhões. Agora, ele despertava mais cedo. Não para trabalhar,
mas para observar. O céu. O silêncio. O café esfriando devagar. O som das pequenas coisas que não cabem no feed, que não geram engajamento, mas que, para um espírito cansado, são mais preciosas do que qualquer curtida. Alan Watts dizia que o ritmo do mundo moderno estava nos matando, não o corpo, mas a alma. E Mark finalmente compreendia o que isso queria dizer. Estava vivo, sim. Mas será que estava vivendo? Durante anos, sua identidade se confundiu com sua criação. Ele era o Facebook, o Meta, o algoritmo, a rede. Mas Watts dizia: você não é o que você faz, nem o que os outros pensam de você. Você é o que existe quando tudo isso cai. E Mark descobriu, em silêncio, que por trás do gênio da tecnologia, havia apenas um ser humano tentando encontrar sentido. Alguém que também sente medo. Que também se frustra. Que, no fundo, só queria amar e ser amado de forma simples, real, sem filtros nem molduras. Ele parou de tentar melhorar sua vida com mais funções. Começou a simplificá-la. Parou de medir seu valor por produtividade. Começou a sentir seu valor no toque da filha, no olhar da esposa, no abraço silencioso de um amigo que não quer nada. Só estar. Watts afirmava que o maior erro da nossa civilização era achar que somos separados do todo. Que há um eu, isolado, lutando contra o mundo. E foi aí que Mark entendeu por que, mesmo depois de conectar o planeta inteiro, ele ainda se sentia só. A conexão que sua tecnologia oferecia era funcional, não espiritual. Era rápida, mas não profunda. Era útil, mas não sagrada. E agora ele queria algo diferente. Não para os outros. Para si mesmo. Começou a estudar meditação não como método, mas como espaço. Leu os textos taoístas que Alan tanto amava. Revisitou as ideias de que não somos ondas individuais lutando contra o mar, somos o próprio oceano, em forma de onda, por um instante.